Nós hoje daremos continuidade às exposições que temos feito na primeira carta de Paulo a Timóteo, dessa feita no capítulo 6. Chegamos então no último capítulo dessa carta. Nós faremos a exposição dos versículos 1 e 2. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que é podermos te adorar e podermos ouvir a tua palavra e entender a mensagem do Senhor para nós. Nos faz entender, Senhor, como que essa palavra, escrita há tanto tempo, em um contexto tão diferente do nosso, ele se aplica dentro do nosso contexto. É tua palavra. Cada ponto, cada parte das Sagradas Escrituras é para nós. E nós queremos também nos apropriar da verdade disposta aqui nesse texto. Tem misericórdia de nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, uma das belezas do cristianismo bíblico é que ele alcança pessoas de classes e condições sociais bem diversas. Em uma igreja, tanto ricos como pobres, bem como empregados e empregadores, se assentam um ao lado do outro para adorar o Senhor que os salvou por meio de Cristo Jesus. E essa diferença social no meio do povo de Deus é algo que se dá pelo fato de que o Senhor, segundo a sua providência, decide colocar alguns crentes em uma condição e outros crentes em outra condição. Para uns, Deus dá mais. Para outros, em sua sabedoria, ele dá menos. Entretanto, essa diversidade social no meio do povo de Deus, por vezes, gera algumas situações, algumas tensões, que precisamos de sabedoria da parte do Senhor para sabermos como lidar com ela. No nosso texto de hoje, vemos Paulo orientando especificamente como que alguns integrantes de uma classe social que haviam sido convertidos ao Senhor, alguns escravos que haviam sido convertidos ao Senhor, como eles poderiam servir com fidelidade a Jesus na condição que tinham. O objetivo desse texto, então, é mostrar que, independente da condição social que o Senhor nos coloca, somos chamados a viver diante dele em fidelidade. É diante disso que eu quero trazer à nossa exposição de hoje o seguinte tema: escravos servos de Cristo. Escravos servos de Cristo. Como sabemos, Paulo havia deixado ali Timóteo na cidade de Éfeso para colocar em ordem aquelas igrejas que estavam ali naquela cidade. E nós vimos que a partir do capítulo 5, ele começa a abordar alguns grupos específicos dentro da igreja. Já vimos que Paulo orienta Timóteo como lidar com idosos e idosas, moços e moças, viúvas mais jovens, bem como aquelas que são viúvas mais velhas. Ele também tratou, é o que nós vimos na nossa última exposição, alguns pontos sobre a lida com os presbíteros que já haviam sido ordenados. Agora então, no capítulo 6, Paulo começa a tratar de um outro grupo que era muito presente nas igrejas do primeiro século, dentro das igrejas que estavam ali do contexto do Império Romano, que eram os escravos que estavam se convertendo ao Senhor. Havia milhões de escravos dentro do Império Romano, e não poucos dessas pessoas estavam se tornando cristãs. E para que possamos entender de maneira mais objetiva o nosso texto, é necessário fazermos algumas pontuações ou observações introdutórias para que então possamos nos apropriar do texto de uma maneira mais clara. Eu quero que você me acompanhe aqui nessa parte introdutória, porque quando chegarmos no texto, parece que todas essas informações serão importantes para que possamos ter maior proveito na compreensão do texto da palavra de Deus. Eu quero fazer aqui 8 esclarecimentos e a gente vai aos poucos em cada um deles, tá? São muitos esclarecimentos, mas bem objetivos. Primeiro, eu quero falar um pouco a respeito da presença da escravidão na sociedade, especialmente na sociedade romana do primeiro século.
Temos que lembrar, queridos, que a escravidão era um sistema de trabalho muito comum naquela época e praticado por todas as culturas e sociedades daquela época. Não somente dentro do Império Romano, mas também dentro da cultura greco-romana, bem como até mesmo entre os judeus. A escravidão era praticada. No Antigo Oriente, vemos que escravos, eles estavam ali presentes e eles eram oriundos de diversos lugares. Mas então, qual era a origem desses escravos? Por que se dava essa escravidão para essas pessoas? Nós vemos que essa escravidão se dava por diversos motivos. Um erro que nós cometemos quando nós lemos a Bíblia e lemos a palavra escravo é remetermos a nosso conceito de escravidão ao conceito que nós conhecemos da escravidão que houve aqui no Brasil, onde, infelizmente, era uma etnia que era subjugada. Eram os negros que eram subjugadas e, em parte, também alguns índios, mas, via de regra, majoritariamente eram os escravos negros que eram apropriados pelos senhores do nosso Brasil. Mas os escravos, há 2000 anos atrás, dentro do Império Romano, não era assim. Eles vinham de diversas raças. Eram pessoas que participavam de diversas etnias e que falavam línguas distintas. A maioria deles eram cativos de guerra. Lembremos que o contexto do primeiro século, por mais que seja de Pax Romana, onde o Império Romano já havia parado um pouco o seu processo de expansão, ainda assim havia consequências desse processo de conquista territorial do Império Romano. À medida que o Império Romano ia crescendo, tomando território, esses povos eles eram subjugados, e então essas pessoas eram aprisionadas e eram trazidas para diversos lugares para serem escravizados. Então, essa pessoa, muitas vezes, eles eram sequestradas também por feitores, bandidos e vendidos como escravo. Então, o tráfico de escravo era algo muito comum naquela época. As pessoas também, muitas vezes, já nasciam em escravidão. Se o pai era escravo e a mãe era escrava, é possível que a pessoa já nascesse dentro desse contexto. E tinha ainda a possibilidade de que a pessoa fosse vendida para pagar uma dívida. Esse conceito não existe dentro da nossa cultura. É basicamente o seguinte: se eu devo um dinheiro para alguém e eu não consigo pagar, eu me vendo por escravo para ele, vou trabalhar para ele, para que minha dívida seja sanada. Né? Não tinha SPC, não tinha Serasa, não tinha anistia de dívida. Então, se você tivesse uma dívida com alguém, não tinha isso de deixar passar direto, não. Né? Você tinha que ir ali e trabalhar como escravo para aquela pessoa para sanar o prejuízo que você dava para aquela pessoa. Então tinha gente que se vendia como uma espécie de pagamento de dívida. Então a origem dos escravos se dava por diversos motivos. Seja por conquista de guerra, seja por nascimento ou por aquisição de uma dívida. Mas qual era o tipo de trabalho que os escravos realizavam ali no primeiro século? Ao contrário do que se pensa, os escravos, alguns deles, eram muito bem educados e serviam como mestres. Muitos deles eram professores. Né? Então, se você acha que professor já passava por situação difícil até hoje, ele sempre passou. Ser professor sempre foi algo muito difícil. E alguns escravos, quando uma sociedade era escravizada e havia pessoas sábias, professores naquela sociedade, eles eram feitos escravos e trazidos como escravos professores. E até mesmo, muitas vezes, como preceptores. Então, o papel de um escravo, tantas vezes, era de educar uma criança. Aquele escravo, ele estava ali não para fazer um trabalho manual, para carregar alguma coisa ou cortar alguma coisa. Mas o papel dele era um papel intelectual de trazer educação para uma criança, muitas vezes a criança do seu senhor. Um caso famoso que nós temos na história é do filósofo Epicteto. Ele é um filósofo grego estoico que viveu boa parte da sua vida dentro do Império Romano e ele era, então, um escravo que era um mestre, um filósofo. E nós temos livros dele até hoje e ele era um escravo. Então, isso para dizer a vocês que a escravidão era um sistema muito estabelecido e enraizado dentro daquela cultura quando o cristianismo surge no horizonte. Então, havia não só esses escravos de trabalho intelectual, mas naturalmente havia também aqueles escravos de um trabalho
braçal. Eles estavam ali no campo, trabalhavam carregando coisas, construindo coisas, fazendo também tarefas domésticas, e muitos deles trabalhavam o suficiente para juntar algum tipo de dinheiro e comprar a sua liberdade. Então não era comum um escravo trabalhar por anos, conseguir juntar algum dinheiro e então ele conseguir pagar a própria liberdade dele. Mas então precisamos falar agora sobre a conversão desses homens, dessas mulheres que eram escravos. Muitos desses escravos se tornaram cristãos no primeiro século por meio da pregação dos apóstolos, dos evangelistas e pelos cristãos que estavam se espalhando em todo o Império Romano. Tanto é que a gente encontra cartas no Novo Testamento que dão orientações bem específicas para essa classe de pessoas que haviam se convertido a Cristo. Só para que os irmãos tenham uma ideia, se fôssemos fazer um compilado dos textos que falam sobre escravidão, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 5, Paulo se dirige aos escravos falando com que eles, como a necessidade deles se sujeitar e servir ao seu Senhor como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 22, Paulo dá a mesma ideia. Aqui em 1 Timóteo, Paulo ensina a mesma coisa. E lá no texto que nós lemos de Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10, Paulo também dá orientações para cristãos que eram escravos e que haviam se comportado, como eles haviam se convertido, como eles deveriam se comportar. Então, mas não só os escravos estavam se convertendo, mas os senhores também se convertiam. As orientações de Paulo não eram somente para os escravos, mas também para aqueles cristãos que eram donos de escravos. O Novo Testamento não só orienta cristãos que estavam passando por um período, por uma dificuldade de serem escravos, mas também por aqueles que eram patrões. E geralmente essa orientação era para cuidar bem do escravo e tratar eles com justiça. Uma das cartas que Paulo escreveu foi exatamente sobre esse assunto. A carta de Paulo a Filemon é uma carta que foi escrita para um homem que era um senhor de escravos. Filemon foi um homem que se converteu ao Senhor e ele era senhor de escravos. E havia um dos seus escravos que, dentro daquilo que a gente pode ler na carta, ele roubou Filemon e fugiu, que é Onésimo. Onésimo, escravo de Filemon, fez isso e deu um prejuízo. Aconteceu que nessa caminhada, de Paulo acabou conhecendo Onésimo. E Onésimo foi contar a história dele para Paulo. Ele disse, não, eu era escravo e vivia sob o jugo de um homem chamado Filemon. Aí Paulo, olha, eu conheço ele. E aí agora tem que tratar. O que Paulo faz numa situação como essa? Então, Paulo escreve uma carta, a carta a Filemon, dá para Onésimo e manda Onésimo voltar para a casa de Filemon com essa carta em mãos. Quando nós lemos essa carta dentro dessa perspectiva, nós vemos como que Paulo estava tratando com graça aquela situação. Era como se Paulo chegasse e dissesse para Filemon, olha, recebe Onésimo, não mais apenas como escravo, mas recebe ele como irmão em Cristo. E mais, se ele te deu algum prejuízo, se tem alguma dívida que ele deixou com você, pode deixar que eu pago. Imagine que Paulo está preso, viu? Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Ele pode deixar que eu pago essa dívida. Mas lembra, Filemon, que você me deve a sua alma. Porque fui eu que preguei para que você se convertesse. Então, havia esse processo de tensão no meio da igreja, irmão. Escravos se convertendo. Senhores de escravos que haviam recebido um prejuízo de um escravo, que haviam se convertido. E aí, como tratar de uma situação como essa? É importante que falemos um pouco a respeito dessa relação entre senhores e escravos. Havia alguns senhores de escravos que eram muito bons e cordatos e que tratavam seus escravos com humanidade. Em situações assim, aparentemente a submissão ficava tranquila. A orientação de Paulo de falar para os escravos serem submissos aos seus senhores era algo muito tranquilo. Mas havia patrões que eram perversos, como Pedro se refere a eles lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18. Havia alguns patrões maus que torturavam, marcavam com fogo, abusavam intimamente alguns dos seus escravos. Alguns eram extremamente cruéis, quebravam braço, perna, arrancava dente, arrancava orelha, furava olhos, tratava-os com muita severidade e desgosto. Como ser um cristão? Como dar um bom testemunho de Cristo
estando submisso a um jugo de um senhor assim. A perversidade desses padrões, que era descrito no contexto da história ali do primeiro século, não é motivo no Novo Testamento para os cristãos que eram escravos desobedecessem a esse senhor e que se portassem como alguém que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Alguns escravos daquela época roubavam o patrão, tomavam as coisas, alguns cuspiam na comida do patrão, botavam alguma coisa na comida para matar o patrão, enfim, faziam todo tipo de coisa, batia a boca com o patrão. Havia muitos escravos, mas mesmo assim, havia um padrão de um escravo que era cristão. Mesmo sendo um escravo de uma pessoa perversa, ruim, há orientações no Novo Testamento, e a orientação era de submissão, uma postura de tal forma que Cristo fosse glorificado por meio da vida daquele escravo. Mas como que nós podemos entender o sistema de escravidão à luz do contexto do Novo Testamento? Lembremos que no Antigo Testamento havia escravidão, mas ali, naquele contexto, a igreja era um estado. No Novo Testamento, é um povo, mas que não tem um estado. É um povo de ordem espiritual. Então, como aplicar leis dentro desse contexto? Algo importante a ser dito é que o Novo Testamento orienta o cristão escravo a se submeter ao patrão e tratá-lo bem. Mas isso não significa que esse era um sistema aprovado pelo Senhor. O objetivo dessas passagens do Novo Testamento, que trata a respeito do comportamento dos escravos que eram crentes, é mostrar que um cristão, ele pode ser um bom servo de Deus em toda e qualquer situação. Tá ruim lá no seu trabalho, meu irmão? Tá difícil? Seu chefe, ele é uma pessoa que é muito incisiva? Imagina para um escravo cristão no primeiro século. Se um escravo cristão poderia dar um bom testemunho de Cristo, o que você pode fazer lá no seu trabalho? Então, muito embora o apóstolo Paulo e os demais autores do Novo Testamento não combatam o sistema de escravidão da sua época de maneira bem aberta, o que nós vemos é que os ensinos de Paulo foram aquilo que levaram as pessoas a ver a escravidão com maus olhos. Então, a gênese da libertação de escravos se dá por meio da mensagem do Evangelho. E outra coisa, Paulo dizia assim: você está escravo? Se você tiver a oportunidade de sair dessa condição, saia. É o que ele fala lá na 1 Coríntios 7, versículos 21 e 22. Fostes amado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Perceba aqui que o apóstolo Paulo então encoraja aqueles crentes que eram escravos a, se fosse possível, buscar a sua liberdade. Então, o que eu quero dizer de maneira bem clara é que o Novo Testamento, ele não confronta diretamente o sistema de escravidão, que era sim um sistema desumano, mas o que ele faz é ensinar como que senhores e escravos deveriam viver à luz do Evangelho. E aqui, por meio dos ensinos de Paulo, nós vemos a gênese, ou a semente daquilo que seria futuramente a proclamação ou abolição de escravos. Talvez os irmãos nunca tenham ouvido falar em William Wilberforce. Ele foi um servo de Deus, um irmão nosso, que viveu na Inglaterra e que lutou pela abolição da escravidão junto ao Império Inglês, que nós sabemos que era bem extenso. Boa parte da África, da Índia, pertencia à Inglaterra. E depois, motivado pela iniciativa da Inglaterra, os demais países foram abolindo a escravidão, especialmente a escravidão de negros. Então, é justamente a mensagem do Evangelho que é a gênese da libertação de escravos. Mas em nenhum momento a proposta do cristianismo é uma revolução social. Por quê? Você pode revolucionar a sociedade, mas o coração do homem continuará sendo o mesmo. O que revoluciona a sociedade são conversões. Não é uma mudança de condição social. A conversão é Cristo que muda as pessoas. Porque quando um escravo se torna senhor do seu senhor,
ele vai ser um senhor de escravos também. Então, a revolução do proletariado, tão ensinado e propagado, no final das contas, o proletariado não vai ser mais proletariado. O proletariado vai ser a burguesia. Então, o que vai acontecer é apenas uma mudança social, no sentido de que aqueles que estavam sendo mandados vão agora mandar e oprimir. O oprimido se torna opressor, mas no final das contas vai ter sempre um oprimido e um opressor. Se não houver uma conversão, se não houver uma transformação, vai ser sempre assim. Alguém oprimindo outra pessoa. Então, nós vemos também que nós podemos ter essa falsa conclusão de que algumas pessoas poderiam imaginar, alguns escravos, do seguinte: olha, agora que eu tornei-me um cristão, eu vou ser liberto da escravidão. Ou então, assim, eu sou um escravo e o meu senhor se converteu, eu sou um escravo cristão e meu senhor se converteu, agora ele vai ser obrigado a me libertar. Mas isso não tem em nenhum lugar da Bíblia. Isso não acontece em nenhum lugar. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que nós devemos respeitar as pessoas que estão em lugar de autoridade. Nós devemos muitas vezes conhecer o lugar que o Senhor nos colocou e servir a Deus de todo o coração. Se um cristão que é perseguido, se um cristão que sofre dificuldade, ele consegue dar um bom testemunho de Cristo, qualquer um consegue. Se o próprio Senhor foi ultrajado, apanhou, por que um escravo não consegue dar um bom testemunho de Cristo? O nosso texto, ele se divide basicamente em 3 partes. Primeiro, nós vemos no versículo 1, a orientação que Paulo dá para escravos cujos patrões eram descrentes. Na primeira parte do versículo 2, Paulo dá orientações a escravos cujos patrões eram crentes. E por fim, há uma orientação de Paulo a Timóteo. Vejamos então essa primeira orientação no versículo 1, quando Paulo orienta os escravos cristãos que tinham patrões que eram descrentes. Paulo diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo fala todos os servos, ou seja, ele está se referindo aqui a todos os cristãos que eram escravos. Essa palavra aqui, servo, literalmente no texto grego é doulos ou escravo. Sabe quando a Bíblia fala que somos servos de Cristo? É a mesma palavra. Somos escravos de Cristo. Por quê? Porque Cristo nos comprou. Cristo é o Senhor. Não apenas no sentido de que ele manda, mas no sentido que ele é o dono daquele que serve a ele, daquele que se rende a ele. Então, Paulo fala que todos os servos que estavam debaixo de jugo. O que é essa palavra jugo? Jugo aqui se refere a uma canga que era usada para manter 2 animais juntos enquanto eles puxavam o arado no campo. Então, talvez vocês conheçam a imagem. Tem um boi, um outro boi, e aí tem aquele instrumento, geralmente de madeira, que mantém os 2 bois presos. Aquilo é um jugo. Tá? Então, quando a Bíblia fala de jugo desigual, está se referindo a isso. A 2 pessoas que, por uma força maior, estão presas uma à outra. Então, o que Paulo está dizendo é que o escravo estava preso ao seu senhor, debaixo de um jugo. E muitas vezes esse jugo era um jugo de aflição, de dor, de dificuldade. E ele fala que, apesar dessa situação, os servos deveriam considerar como dignos de toda honra o próprio Senhor. Honra aqui é literalmente obediência, ser fiel, não falar mal, não furtar, não planejar a morte desse seu senhor, nem tratar com desrespeito. Como eu falei, era comum que escravos quisessem se vingar dos seus senhores, cuspindo na comida ou fazendo até mesmo coisa pior. E Paulo está dizendo então que os escravos cristãos que estavam debaixo de jugo da escravidão deveriam considerar o seu senhor. E aqui Paulo está se referindo ao senhor que era descrente. Lembremos disso. Podemos ver isso porque no versículo 2 ele fala do senhor que é crente. Então, perceba que ele fala aqui, você está submisso ao seu próprio senhor. Não é que você deve se submeter a qualquer senhor.
Porque um erro que eles poderiam cometer é pensar que só pelo fato da pessoa ser um senhor de escravos, ele poderia fazer o que quisesse com aquele escravo. Não. Apenas o senhor, o seu próprio senhor, deveria ser honrado. Mas Paulo diz que eles eram dignos de honra. E por que eles deveriam receber essa honra? Por que, irmãos, um escravo cristão deveria honrar o seu senhor que era crente? Queridos, muitas vezes nós respeitamos uma pessoa não pela pessoa em si, mas pela posição que ela tem. Já viu aquela história de respeitar a farda? A gente respeita um presidente porque ele é presidente. Não só se ele é bom ou se ele é ruim. Uma autoridade, a gente respeita porque ele é autoridade. Um presbítero, um diácono, por mais que ele não seja perfeito, nós respeitamos o cargo que a pessoa tem. Honra pai e mãe não é se o pai é bom ou se a mãe é boa, mas é por causa do papel daquela pessoa. Um papel de autoridade que o próprio Deus estabeleceu. Foi Deus que deu o pai, foi Deus que deu a mãe, foi Deus que estabeleceu as autoridades. Quem colocou o presidente foi Deus, para bênção ou juízo. Quem coloca o prefeito e o governador foi Deus, para bênção ou para juízo do povo. E o que Paulo está mostrando aqui é que até mesmo o senhor do escravo foi Deus que colocou eles debaixo daquela situação. Isso pode parecer, irmãos, muito duro, muito cruel, mas o objetivo de Paulo, em última instância, era a glória de Deus. Veja o que Paulo diz. Por que eles deveriam se submeter e honrar o seu Senhor? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui Paulo se refere a duas coisas. Para que o nome de Deus não seja blasfemado. O nome de Deus aqui é uma referência ao único e verdadeiro Deus a quem os crentes serviam. Não pensem, irmãos, que quando nós fazemos alguma coisa errada, que o ônus do nosso erro vem só para a gente. Não pense que as pessoas vão apontar só para você e dizer, olha, fulano é complicado. Ele vai falar mal do seu Deus. Você acha que as pessoas falam mal de Cristo por causa de Cristo? As pessoas não odeiam a Cristo só por causa de Cristo, mas é por causa de muitos cristãos. Você já viu aquelas pessoas que você chama para a igreja? Ela diz, lá naquela igreja tem fulano. Muitas vezes, nós, com mau testemunho, somos aquilo que repele as pessoas da igreja. E é o nome de Deus, em última instância, que é blasfemado. Mas não só o nome de Deus, mas a doutrina. Dentro do contexto aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo, essa palavra doutrina no grego, ela é utilizada aqui para se referir apenas ao evangelho. O evangelho de Cristo, ele é muitas vezes desonrado. A mensagem do evangelho e o próprio Deus, que é o autor do evangelho, ele é blasfemado pelo fato de pessoas trabalharem mal, desonrarem as autoridades, não se submeterem. Percebam que aqui não estou falando a se submeter a coisas erradas. Se um senhor, se um patrão, se um chefe manda eu fazer uma coisa errada, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas se o Senhor fala, é para carregar isso aqui e botar ali, é para fazer isso, irmãos. Se você trabalha ali, você tem que obedecer à autoridade. E muitas vezes o crente é aquele que fica reclamando. O crente tem que ser aquele que dá um melhor testemunho no ambiente de trabalho dele. Isso, nós vemos que tudo isso que Paulo está falando vai ter uma aplicação para nós. Eu quero tratar isso de maneira bem objetiva no final da nossa exposição. Nós veremos que apesar de não termos escravidão hoje, há princípios aqui desse texto que se aplicam a nós. Ninguém aqui é escravo. Só se for escravo de algum pecado. Mas escravo de outra pessoa, não. Mas esse texto nos ensina uma ética de trabalho. Como que um crente trabalha? Seja para um crente como para um descrente. Como que muda a nossa relação com aqueles que são os nossos chefes? A segunda orientação que Paulo dá é para os escravos crentes que tinham patrões que eram crentes também.
ele fala o seguinte no versículo 2: também os que têm senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Então, quando Paulo fala aqui de senhor fiel, ele está falando de um senhor de escravo que é um crente, um senhor fiel. E a palavra aqui para senhor é literalmente no grego déspota. Ou seja, se você tem um déspota fiel. Dentro da nossa cultura, a ideia de um déspota já é uma palavra com uma conotação ruim. É uma pessoa que exerce o governo de uma maneira autoritária e truculenta. Mas no grego é simplesmente alguém que governa ou domina sobre algo ou sobre outro. E então o texto vai continuando e ele fala que ele dá basicamente duas orientações para aqueles escravos que têm senhor fiel. Primeiro, que eles deveriam fazer o seguinte: não tratem com desrespeito, porque é irmão. Algo que acontece muito, irmãos, é que uma pessoa vai trabalhar num lugar e sabe que a pessoa é crente. E aí, pelo fato da pessoa ser crente e ela ser crente, o que é que ela pensa? Ah, meu irmão, fulano é meu irmão em Cristo. E aí, a pessoa começa a fazer o quê? Avacalhar no trabalho. Trabalha de qualquer jeito. Eu já ouvi um colega meu, pastor, dizendo: eu me recuso a chamar alguém para trabalhar para mim que seja um crente. Porque a pessoa pensa que pelo fato de estar trabalhando para um pastor, o pastor não pode reclamar do trabalho dela que está sendo mal feito. E assim é em tudo. Você chama uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, aí você se apresenta como um crente, a pessoa muitas vezes já fica tranquila, né? E aí começa a fazer o trabalho de qualquer jeito. Mas o que Paulo fala é que a gente não pode tratar com desrespeito as pessoas. E não pode tratar com desrespeito uma pessoa que nos contratou o nosso serviço, ainda que ela seja um crente. Pelo contrário, Paulo diz: trabalhem ainda mais. Você está achando que está trabalhando muito? Pois se você trabalhar para um crente, você tem que trabalhar ainda mais. Então pense bem antes de trabalhar para um crente, que você vai ter que trabalhar em dobro. Porque você vai ter que honrar o nome dessa pessoa. E aí Paulo dá dois motivos para isso. Versículo 2. Porque ele partilha do seu bom serviço. Ou seja, se nós trabalhamos para uma pessoa que é descrente e nós damos o benefício para essa pessoa do nosso trabalho, imagine quando a pessoa é crente. Se nós queremos um bem de um descrente, de um crente nós queremos ainda mais. É por isso que o crente trabalha ainda mais quando trabalha para outro crente. E a segunda coisa, Paulo diz no final do versículo 2, pois ele é crente e amado. Você é amado de Jesus? Você, né, um menino dos olhos de Deus? Eleito do Senhor? Pois se seu chefe é um crente, ele é tudo isso também. Então você não é melhor do que ele não é melhor do que você, e você tem que honrar essa pessoa. Então Paulo termina dando uma terceira e última orientação, uma orientação aqui para Timóteo. Ele fala o seguinte, no final do versículo 2, ensina e recomenda essas coisas. Essa palavra aqui, recomendar, pode parecer só dar um conselho, né? Eu recomendo que você faça tal coisa. A gente, quando não quer ser muito cinzinho, a gente diz isso, né? Eu quero recomendar que você faça tal coisa. Mas só que a palavra grega aqui não é tão, vamos dizer, tão polida. O que Paulo fala para Timóteo é: exorta essas coisas. Exorte para que os crentes que são escravos ajam dessa forma. E por que que isso é necessário? Por que Timóteo deveria fazer isso de maneira tão incisiva? Como nós dissemos, a escravidão era um sistema comum da época e presente no Império Romano. Não faria nenhum sentido os cristãos começarem uma revolução que não tinha a menor chance de ir em frente. Eles deveriam servir ao Senhor, pregar o Evangelho, ainda que as circunstâncias fossem adversas. É por isso que Paulo e os demais autores do Novo Testamento, eles não fazem para o povo, não falam para o povo de Deus fazer uma revolução social, mas ele fala para darem um bom testemunho. E esse bom testemunho deveria ser um instrumento para que houvesse então a liberdade daquelas pessoas. Nós vemos mais adiante que a reforma protestante enfatizaria muito
essa ideia de que a pessoa trabalharia não como um escravo do outro, mas serviria a outra pessoa, sabendo que o seu trabalho é algo digno diante de Deus. E deveria honrar aquele que o contrata. E é por isso então que Paulo fala: ensina e exorta essas coisas. Na nossa posição de hoje, irmãos, vimos como como cristãos podemos honrar ao Senhor vivendo debaixo de qualquer sistema político e social. Você pode ser um bom crente vivendo no comunismo. Você pode ser um bom crente vivendo no capitalismo. Você pode ser um bom crente vivendo no anarcocapitalismo. Em qualquer situação política, em qualquer situação de adversidade, nós conseguimos ser cristãos que honram o nome do Senhor. Vimos também que devemos honrar os nossos patrões, mesmo quando eles são descrentes e não são bons patrões. Também devemos trabalhar, ainda mais quando trabalharmos para um patrão que seja crente. E também vimos que a forma como nós trabalhamos pode honrar ou desonrar o nome. Eu quero concluir a nossa exposição com as 4 aplicações de costume que nós temos. Primeiro, para você que trabalha como um empregado. Se você não é o dono do seu negócio, né? Não tem o seu trabalho lá que você montou aquele seu negócio. Talvez você seja um funcionário público, trabalhe em qualquer outro lugar, como uma doméstica. Todos os trabalhos são honrados. Mas algo que deve ficar bem claro na nossa mente é que a maneira como nós nos portamos no trabalho vai fazer com que haja uma boa ou uma má reputação para o Evangelho. Irmãos, nós não podemos ser preguiçosos, não podemos ser desonestos, maledicentes, fofoqueiro, participantes de intriga no meio do trabalho, politicagem para derrubar os outros. Infelizmente, alguns crentes são corpo mole no trabalho. Se um escravo não podia ser corpo mole, como que um crente que trabalha na CLT ou qualquer coisa do tipo vai trabalhar com corpo mole? Se um escravo crente não podia ficar reclamando o tempo todo do trabalho, fazendo fofoca, como que nós iremos fazer isso? Os crentes têm que ser honestos, fiéis, verdadeiros, trabalhadores diligentes, zelosos e fazer o serviço como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. E na verdade nós estamos. Nós comemos e bebemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. E se nós trabalhamos, fazemos para quem? Para a glória do Senhor humano, do patrão? Não, fazemos para a glória de Deus. Se temos um patrão que é descrente, nós queremos que ele olhe para a gente, esse crente que trabalha para mim é o meu melhor funcionário. É uma pessoa honrada, cuida da família, não fala palavrão no trabalho, não fica fazendo fofoca, não fica fazendo intriga, é uma pessoa exemplar no ambiente de trabalho. Então, queridos, se você trabalha para um patrão descrente, dê um bom testemunho. E quem sabe, você é um instrumento para a conversão do seu patrão. Se você for um mau trabalhador, se você for um mau funcionário, você acha mesmo que o seu patrão vai querer ouvir o evangelho? De jeito nenhum. Mas se você for o melhor funcionário, se você é diarista, se você fizer a melhor faxina, respeitando a pessoa, se você for o professor, aquele professor que cumpre o horário, que respeita todo mundo, tenha certeza que seu patrão que é descrente vai reconhecer que Cristo fez algo na sua vida, que você é diferente de todas as pessoas. Você tem um colega de trabalho que é descrente e que é um trabalhador honesto, você tem que ser ainda mais honesto do que ele. O trabalhador crente, ele é padrão para aqueles que não servem o Senhor Jesus. E para você que trabalha para alguém que é crente, talvez o seu patrão, a pessoa que lhe contrata, é um crente. Não trate essa pessoa com menos respeito. Principalmente se ela for da sua mesma igreja. E as pessoas pensam isso. Porque é da mesma igreja, posso fazer o serviço de qualquer jeito. Mas na verdade é o contrário. Pelo fato dele ser seu irmão, você vai ter que trabalhar em dobro. Por isso pense 2 vezes antes de trabalhar para um crente. E você vai ter que trabalhar mais. Por quê? Porque essa pessoa é eleito de Deus. Você é amado por Jesus, ele também é amado por Jesus. E pelo fato dele ser amado por Jesus, você tem que amar a ele prestando um bom serviço. Então, lembre-se, queridos, que nós servimos muitas vezes
as pessoas que são crentes. E nós devemos fazer isso da melhor maneira possível. E aqui, eu sei que, do mesmo jeito que eu trouxe aplicações para um contexto que não é de escravidão, né? A gente está falando de patrão e empregado, a gente não está falando de senhor e escravo, aqui no nosso contexto no Brasil hoje. Eu consegui trazer aplicações, mostrar que esse texto nos ensina coisas para hoje. Eu também quero falar alguma coisa para as crianças. Seu pai não é o seu senhor, você não é escravo do seu senhor. Mas muitas vezes, crianças, seus pais vão pedir para vocês fazerem coisas em casa. Para você lavar um prato, para você forrar a cama, para você respeitar a sua casa. O seu pai e a sua mãe são crentes. E tudo o que você faz, você deve fazer honrando o nome de Deus, honrando seus pais. Você nunca vai começar sendo um mau profissional. Geralmente começa sendo um mau filho. O mau profissional, via de regra, é aquele que é um filho ruim. Porque não obedece à autoridade dos pais. Mas se desde cedo nós aprendemos a obedecer aquilo que os pais ensinam. O pai falou, é para forrar a cama. Vai forrar a cama, sem reclamar. É para lavar o prato, tirar o prato depois que come. Tirar o prato da mesa, colocar na pia. E caso seja necessário, e o pai e a mãe mandar, vai lá lavar o prato. Tudo que os pais mandam, que não está contra a palavra de Deus, filhos da aliança, obedeçam. Porque quando vocês ficarem grandes e estiverem trabalhando como seus pais, vocês vão saber o que é honrar a autoridade. Se submeter a honrar aqueles que mandam sobre você, que têm autoridade sobre você. Terceiro, se você é um patrão, né? É bom falar, né? Talvez você pense, né? Tem um funcionário, eu quero que o pessoal trabalhe direito lá para mim. Mas você pode ser o patrão. Sabe aquela diarista que vai lá na sua casa? Sabe aquela moça no shopping que lhe atende, que vai lá ver o sapato para você, o tamanho, e você trata aquela pessoa mal? A pessoa que você vai, pede um sorvete, e você reclama, trata a pessoa mal, com ignorância, com desrespeito. Por mais que você não seja o patrão diretamente daquela pessoa, honre as pessoas que estão servindo a você. Trate bem, seja no mercado, seja no shopping, que as pessoas consigam ver o evangelho de Jesus na sua vida. Sabe por quê? Essa pessoa que você tratou mal depois, se por algum acaso ela cai aqui nessa igreja. E assim, ó, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Então, se você tratar mal uma pessoa, tenha certeza que ela vai lembrar do seu rosto. E quando ela chegar aqui à igreja de fulana, daquela pessoa me tratou tão mal, isso vai ser um péssimo testemunho do evangelho. Por isso, se você tem empregados, trate-os de maneira honrada. Pague os direitos trabalhistas dessa pessoa. Não omita o que a pessoa tem por direito. Você não está acima da lei. Obedeça à lei. Dê a César o que é de César. Se você tem que pagar imposto, pague imposto. Não omita. Não faça nada de errado. Porque depois, esse funcionário, ainda mais se for descrente, ele vai sair e vai dizer, fulano, meu patrão, todo domingo na igreja diz que é crente e nunca nem assinou minha carteira. Eu trabalhei por anos lá na empresa dele. É um péssimo testemunho para o evangelho. E também, se você está lidando com alguém que está lhe servindo de alguma forma, trate com carinho. Trate de maneira respeitosa. Pode ser a pessoa que está engraxando seu sapato. Trate com honra. Trate com respeito. O garçom que vem servir. Lembre que ele tem um nome. Lembre que um garçom que lhe serve, ele tem um nome. Escute, pergunte para ele qual é o nome dele. Antes de você comer, se você for orar, porque eu sei que todo mundo ora antes de comer aqui, né? Todo mundo é crente. Ore por ele. Peça a Deus a oportunidade para que você possa falar de Jesus para essa pessoa que está ali lhe servindo. Irmãos, o nosso papel é trazer beleza para o evangelho de Cristo. Nós não somos como qualquer pessoa, como qualquer tipo de pessoa. Nós somos aqueles que têm o evangelho. Nós somos aqueles que levamos o nome de Cristo para onde quer que a gente vai. Por isso, meus irmãos, honremos o nome do Senhor. E lembremos que no nosso ambiente de trabalho,
É ali que mostramos a firmeza na nossa fé e a seriedade na nossa conduta. No trabalho, você irá receber muitas propostas erradas. Olha, o patrão vai dizer, omita esse posto aí. Faça tal coisa errada. Minta. Você sabe, tal coisa lá na empresa vai ser entregue tal dia. O patrão chega, não vai ser entregue tal dia não, viu? E ele manda você mentir. Não minta. E tenha certeza que o Senhor vai te honrar. Um crente nunca precisa ter medo dos homens. Porque quem abre porta de emprego é o Senhor. E quem fecha é o Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Honre ao Senhor no seu trabalho. Não submetas a coisas erradas dentro do seu ambiente de trabalho. Pessoa que faz um orçamento dizendo que é tanto, mas na verdade é bem menos do que isso. Irmãos, isso acontece tanto no Brasil. Tanto no Brasil. E que nós, às vezes, como crentes, dizemos, pastor, mas todo mundo faz. Lembra-se aquilo que sua mãe lhe falava? Você não é todo mundo. E você, como um crente, não é todo mundo. Você é um eleito de Deus em Cristo Jesus. Jesus se fez homem e morreu na cruz do Calvário, para que até mesmo no seu trabalho você honre o nome dele. Por isso, meus queridos, lembre-se que nunca vai ser fácil dar um bom testemunho de Cristo no trabalho. Mas enquanto você estiver lá, saia como uma pessoa honrada. Se um dia você for colocado para fora do trabalho, que seja porque você foi um cristão honrado. Porque você amou o Senhor mais do que o seu trabalho. E que no dia que você sair do seu trabalho, as pessoas apontem para você e digam, esse foi um profissional exemplar. Confiava no fulano. Dava minha carteira na mão dele, confiava. Que exatamente tudo ia estar em ordem. Porque o crente, antes de tudo, é alguém confiável. Se nós não podemos confiar em um crente, a gente vai confiar em quem? Um crente tem que ser confiável. Irmãos, esse texto tão antigo, escrito para um contexto tão diferente do nosso, possa servir de aplicação para a gente. Para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo onde quer que a gente vá. Sendo patrão, sendo funcionário, sendo filho, honremos o nome do Senhor que nos chamou em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui, todos aqueles que trabalham, que servem a outras pessoas, que sejamos bons profissionais, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, Pai. Nos ajuda a sermos homens e mulheres honrados no nosso ambiente de trabalho. Que os nossos patrões, que são descrentes, não tenham motivo para falar mal da gente. Abençoa também as crianças, Senhor, que têm que aprender o que é se submeter a uma autoridade. E a autoridade das pessoas que mais amam eles são os pais. Para que quando eles cresçam, eles venham a crescer, eles sejam bons profissionais e que honram o teu nome aonde quer que eles estejam, Senhor. Abençoa a nossa vida. Nos abençoa, Pai, para aonde quer que estejamos, possamos evangelizar, não apenas com palavras bonitas, mas com testemunho bonito, honrando o teu nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.